Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo 10, composto por Alisson Gabriel, Gabriel Troni, ficou meio repetitivo, Eu, mas tudo bem, Leonardo Felipe Salgado, Matheus Bazan, Oi. Pedro Henrique e Raul Ferreira. A gente vai apresentar o nosso sistema que a gente desenvolveu para a disciplina de Web 2, o Manutades. Espero que você goste, professor. O Gabriel está aqui para nos auxiliar e ele vai ler os requisitos para nós. A gente vai fazer o fluxo completo da aplicação, começando pelo cadastro. Vamos lá. Vamos lá. Requisito número 1, autocadastro. O usuário deve preencher os dados. Alguns campos precisam ter máscara e ele deve ser integrado com a API via CEP. Além Eu disso, coloquei aqui assim no que a e-mail. pessoa conclui o cadastro, vai ser enviado um e-mail aí para o Leonardo com a 104 Beleza. dígitos. Colei ali o valor sem máscara e ele já aplicou automaticamente. Esse número aqui também. E imediatamente assim que eu colei, ele já puxou o valor da API. Deixa eu colocar aqui um. Beleza. E o número. Beleza. Cadastrar. Tá carregando. Senha de 4 dígitos foi enviado por e-mail. Deixa eu abrir aqui o meu e-mail, ele já chegou rapidinho. Manutades no reply. Bem-vindo, Manutades. Esse e-mail aqui, muito estiloso. Deixa eu copiar esse valor aqui. E já levou a gente direto pro login. Qual que é o E é, próximo requisito? inclusive, o segundo requisito, justamente esse. Ah, Requisito pronto. 2, login. Aí sim, ó, colei aqui minha senha que foi enviada por e-mail. Entrar. Entrei, beleza, não tenho nenhuma solicitação. E agora? Bom, vamos para o requisito número 3, entrando no perfil do cliente, que é o requisito 3, página inicial. Assim que você entrar, Boa. você vai ter todas as solicitações ordenadas de forma crescente, caso tenha, né, obviamente. Vou pegar um cliente que tem requisição para mostrar que ele está ordenado. Beleza, Matheus Bazan, Isso ordenado aí. aqui pela data. Fechou? Beleza, Além voltamos disso, aqui. todas as solicitações têm os botões correspondentes, dependendo da etapa em que elas estão. E depois? Requisito número 4, solicitação de manutenção. Solicitação de manutenção. Vamos fazer uma solicitação de manutenção. Beleza. E aí, galera, do que vocês estão precisando? Ou do que eu estou precisando? Vamos colocar Acho que é uma aqui. impressora, cara. Impressora Impressora. travou. É uma impressora o quê? Da Epson, Som. opa. Sem tinta amarela, com tinta amarela no cartucho. Beleza? Epson TX-115, que é a impressora que eu tenho aqui em casa. Solicitar serviço. Ele carrega ali também e já cria a solicitação. Solicitação criada, ela já vem para cá com status aberta, com a data do dia de hoje, no horário de agora. No status aberto, a gente só pode visualizar e ela fica esperando, né, algum funcionário fazer o orçamento. Próximo requisito, número 5, é o mostrar orçamento. Caso você tenha uma solicitação estado orçada, você clica no botão para ver os dados. Certo. Para a gente conseguir mostrar isso, vamos pular um pouquinho para o perfil de um funcionário. Um funcionário aqui, vamos pegar um funcionário esforçado, O funcionário mais eficiente que nós temos. funcionário mais eficiente que nós temos. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre os requisitos que tinham lá, mas a gente vê que a solicitação ela já aparece aqui nas solicitações em aberto do funcionário. Então vamos fazer um orçamento para ele poder mostrar. No perfil do funcionário, qual que seria esse? De realizar o orçamento. Perfil do funcionário, efetuar orçamento, requisito 12. Requisito 12. Então, como a gente pode ver aqui, o requisito 12 do funcionário também, ele usou o orçamento de 150. Ele mostra aqui o horário que foi orçado, beleza? O horário que estava aberto também, e ele já saiu das solicitações em aberto, passou para as solicitações do funcionário. Aqui, se a gente atualizar, a gente vê que ele recebeu um orçamento e agora ele tem o botão de ação aprovar/rejeitar. Certo? Então, vou mostrar o que acontece quando a gente aprova o orçamento. Tem aqui o valor, grandão, e a possibilidade de aprovar ou rejeitar. Que Antes de são, inclusive, aprovar, os requisitos 6, aprovar, e 7, rejeitar. 6, aprovar e 7, rejeitar. Vamos fazer um fluxo mais completo e mostrar o que aconteceria se ele tivesse passado por todos os status, não só o caminho ideal. Então, ele vai inicialmente recusar esse serviço. Qual o motivo da recusa? Imaginei que seria mais barato. Recusou, alterou o status, passou por orçamento rejeitado, aparece aqui,
junto com o motivo da rejeição, no perfil de funcionário, se atualizar. Ela tá aqui, inclusive também está ordenado por data, por isso que ela foi lá para o final, por ser a mais recente. Também está como rejeitado, com o motivo da rejeição. E no perfil de funcionário não dá para fazer nada. No perfil de cliente, agora a gente vai para o requisito de aprovar, quer dizer, resgatar serviço. Resgatar serviço é o requisito número 9. Resgatar serviço. Ele Ele vai resgata. passar para aprovada. Passou para aprovada. E aqui a gente pode ver, se atualizar. Ele recebe também status aprovado. Aqui aparece bonitinho, aprovado. Legal? E agora no perfil do cliente não dá para fazer nada. Ela fica aqui parada. No perfil do funcionário, O inicial é a página inicial do funcionário, que vai mostrar todas as solicitações em estado aberta. beleza, essa aqui é a página inicial. O funcionário logou, ele vem aqui para o barra funcionário, onde só tem as solicitações em aberto, certo? Com a opção dele poder realizar o orçamento. Requisito número 11, tá, inclusive. E o 13 é a visualização de solicitações. Visualização de solicitações, que aqui a gente vê também toda é a página de solicitações, inclusive, onde a gente está, onde o funcionário Raul está vendo todas as solicitações em que ele está envolvido, né? Ou que ele fez orçamento, ou que alguém redirecionou para ele. Aqui, o Mário redirecionou para o Raul, está aparecendo aqui. Esse requisito 13, inclusive, que é a visualização, tem as regras de cores. Então, os cards marrons aí você pode ver que são os orçados, nos cinzas são os abertos e assim por diante. Próximo requisito é o 14, efetuar manutenção. Efetuar manutenção. Vamos pegar o pedido que a gente já estava trabalhando, que era o da impressora, que foi resgatado. Efetuar manutenção. Limpei o sensor de tinta. Confirmar. Orientações para o cliente. Não sujar o sensor de tinta. Pode ser também. Não sujar o sensor de tinta. Doido. Salvou aqui então a descrição do reparo e orientações para o cliente. Atualizou o status aqui. Tá com o horário em que foi consertado. Beleza? Acompanhando bonitinho. Aqui, se Próximo atualizar requisito. Opa, o perfil do pode cliente, continuar. ele passou para o status da arrumada, ele pode pagar. Mas vamos para o próximo requisito na ordem. Próximo requisito na ordem. Vamos voltar aqui para o cliente. Resgatar já foi. Pagar o serviço, né? Já está arrumado. Pagar serviço, está arrumado Requisito aqui. número 10. A gente pode ver a descrição e as orientações. Falta só pagar, então. O valor do orçamento está aqui em cima, né? O valor que tinha sido combinado. Vamos lá para pagar. Confirmar o valor, para não ter erro. Paguei. Já salvou aqui o status na hora. E para o funcionário também aparece. Aqui no último, com status em laranjinha, que é o status pago. Inclusive, a gente pode filtrar por aqui, ó, para ver todas as cores individualmente. Não vai ter mais status paga. Requisito número 15, voltando agora para o funcionário, tá? O cliente já acabaram os requisitos. E o número 15 é o redirecionar manutenção. Redirecionar. Para ele redirecionar, ela tem que estar aprovada, certo? Vou pegar esse daqui Isso. que está aprovada. Esse é um requisito aqui complicado, né? Como a gente pode ver, o mouse parou de funcionar subitamente após tentar transformá-lo em um mouse sem fio. Infelizmente, é um conserto difícil, né? O Raul, ele tá meio ocupado, então ele não vai fazer agora. Então a gente vai redirecionar pro Pedro. O Pedro vai ficar responsável por isso. Note que ele saiu aqui da tela de visualizações, porque essa tela tinha só os requisitos em que o Raul era responsável. Então agora a gente vem aqui pro perfil do Pedro. No perfil do Pedro agora, em todas as solicitações, tá aparecendo aqui o mouse como redirecionado. Foi redirecionado para ele, com o status falando que foi redirecionado pelo Raul no dia 8 às 19h22. Então, certinho, bonitinho, ele pode efetuar a manutenção ou redirecionar novamente. Saiu aqui. Requisito número 16, finalizar solicitação. Finalizar solicitação. Vamos aqui para a solicitação que já estava no status pago. Visualizar. Apareceu a ação de finalizar. Só a gente clicar aqui, uma confirmaçãozinha, para ter certeza. Finalizei o serviço. Aparece aqui status finalizado, o horário em que foi finalizado. Lindo. Solicitações já está aqui, verdinho. Bom, requisito número 17 é o CRUD de categoria de equipamento. CRUD de categoria de equipamento. Vamos lá para o CRUD de categorias. Está na página de gerenciar categorias.
tem aqui uma lista com as categorias que a gente tem cadastradas. Vamos cadastrar uma nova categoria. Uma que tinha sido citada nos requisitos do projeto era a categoria teclado, que a gente não adicionou de propósito. Vamos adicionar agora o teclado. Categoria criada com sucesso. Ela está aparecendo aqui em primeiro. Beleza? Agora vamos editar uma categoria. Impressora. Vai virar impressoras. Categoria editada. Ela mudou de posição, mas ela tá lá bonitinho. Se a gente quiser deletar uma categoria, não quero mais saber do teclado. O teclado não tá recebendo muita procura, a gente deleta. Ele não aparece mais aqui. Bonitinho, limpo, sem muitos problemas. Próximo requisito. Número 18, CRUD de funcionários. Beleza, a página de funcionários aqui. A gente nota que a interface, ela tá muito parecida, né? E a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. Vamos pegar aqui o Mário, por exemplo. O Mário, ele tá trabalhando bastante tempo, né? Ele casou recentemente. Então agora é Mário Paiva Andrade. A gente vai atualizar. Ele tem que preencher a senha dele. Isso é um requisito que a gente colocou para que outros funcionários não consigam atualizar o perfil de outras pessoas sem a devida permissão, né? Então tem que colocar a senha para conseguir atualizar. Atualizado. Voltou para cá. Agora, aqui a gente só mostra o primeiro nome, né? Mas se clicar aqui, aparece o nome completo. Se a gente quiser excluir também, porque o Mário ele não estava trabalhando muito, não estava pegando muitos trabalhos, o que eles pegavam ele redirecionava. Viemos aqui, excluímos, ele teve uma confirmação, a gente só passou reto e excluiu. Não tá mais aqui. Se a gente vai contratar agora, vou contratar Martin Fowler, ele tá precisando de um emprego, porque o site dele faliu. Então vamos criar aqui o Martin Fowler. Não sei em que ano ele nasceu. Esse aqui a gente tá vendo pelo calendáriozinho, né? Vou dizer que ele é mais velho do que ele realmente é, tá? Eu acho que ele não é tão velho assim. Sei lá, né? Bom, ele com certeza não é tão velho assim. Mas ele foi criado com sucesso. Tá aqui o Martin Fowler. Um adendo que foi adicionado depois é que, no gerenciar funcionários, um funcionário, no caso o Raul, que está logado, não pode excluir a si mesmo no CRUD de funcionários. Então, se ele clicar aqui, ele vai permitir a confirmação. Se ele clicar, ele vai receber um erro do back-end falando que não é possível excluir o próprio usuário. Se ele for o último funcionário, um change vai impedir, dizendo que não é permitido. Próximo requisito. Bom, os últimos dois requisitos são os de relatório. 19 é o relatório de receitas. Relatório, aqui vamos para a página de relatório, relatório financeiro, relatório de receitas. Como é que funciona isso? Bom, o relatório precisa ser gerado em PDF e ele vai visualizar a receita conseguida pela empresa, em determinado período de tempo que ele pode colocar aí no filtro, né? Por data inicial e data final. Período, vamos ver aqui. Tem coisa de setembro, tem coisa de novembro. Os dados eles estão agregados por dia, era isso mesmo? Sim, os dados precisam ser agrupados por dia. Perfeito. Vamos pegar então a receita de novembro. Data de início aqui, desde 1º de novembro de 2024 até 30 de novembro de 2024. Ele filtrou aqui só pelos 2 dias, ele somou os valores. Vamos gerar o relatório. Ele baixou aqui o PDF e tá aqui o relatório por dia do mês de novembro. Beleza? E agora? Por fim, o último requisito, que é o 20, é o relatório de receitas por categoria, que vai agrupar por categoria e vai trazer todo o faturamento de cada uma delas. Categoria. Tá aqui então as categorias que tiveram receita, né? Celular, impressoras, notebook e teclado. Embora o teclado a gente não tenha ele mais como uma categoria, historicamente ele já teve receitas, então a gente continua trazendo ele aqui no relatório. E podemos gerar o relatório aqui também. E ele baixou também o relatório agrupado de categorias. Beleza? Esses eram os requisitos do projeto. Agora vamos passar para o código. Você queria ver o código, então vou mostrar o código. No front-end, a gente escolheu mostrar, então, uma das páginas que são mais chamadas, né, dentro do projeto, que é a Customer Homepage Component, certo? Que a gente colocou como a página inicial do cliente, onde aparece a lista de todas as requisições dele. A gente está usando o Tailwind, então a gente criou as propriedades do Tailwind e foi passando como classes para dentro do HTML, colocou alguns ngIfs, né, para saber se está carregando ou se não está carregando, e algumas coisas para trabalhar com os filtros, né, para ele conseguir filtrar as aquisições por data, ou por nome, ou até pela categoria, certo? Que no início tem o construtor, onde ele está pegando alguns pipes, está pegando o router, e algumas coisas para ele conseguir renderizar os filtros. E ele também está ligado com o request service. Direto no OnInit, ele está pegando aqui, está fazendo um subscribe para o serviço de list requests do request service, onde ele carrega a lista com todos os requests desse cliente. E daí a gente seta, né, tanto a request list com todos os requests, quanto a active request list que está trabalhando com os filtros,
e faz aí alguns tratamentos, principalmente da propriedade do status de loading, né, para mostrar a animação de carregamento ou não. E daí a gente tem bastante funções para filtrar, né, o update items per page, para ele fazer a paginação, a pesquisa por nome, a pesquisa paginada, as funções de trocar de página, né, e os filtros. E depois aqui também algumas propriedades para a gente estilizar os botões. O request service está sendo chamado para mostrar, né, para carregar todas as lists, está aqui. Ele está recebendo tanto um HTTP client quanto um serviço que a gente criou para lidar com as respostas de erro. O serviço de list requests, ele é bem simples, né? Ele chama o nosso auth service que a gente criou, que armazena um token JWT. A gente armazena ele dentro do session storage. Daí a gente utiliza esse token JWT como no cabeçalho de autorização e faz uma requisição GET para o back-end. A gente armazenou aqui na base URL. Para o requests, passando headers, e faz um map da resposta para poder formatar o retorno dos status, né, para ficar tudo em letra minúscula, e colocar a imagem bonitinha que a gente coloca ali, para ele ficar mais estiloso, essa imagem de manutenção. Daí ele retorna. Se ele receber algum erro, ele vai chamar o nosso serviço para lidar com os erros e mostrar as devidas respostas na tela. No back-end, a gente vai mostrar esse mesmo serviço, para já seguir alguma lógica, né? Esse serviço aqui está dentro do controller de requests, responsável por requests, dentro de uma requisição GET. É uma requisição GET sem nenhum parâmetro. Sem nenhum parâmetro, né? Que é uma diferença do GET com o ID para detalhar o request. Esse daqui é o que faz a lista. No cabeçalho dele, ele pega o cabeçalho de autorização e daí ele chama a camada service que a gente criou para listar os requests, passando o cabeçalho de autorização. A gente já vai explicar por quê. Aqui no nosso cabeçalho, na nossa camada de service, ele recebe o cabeçalho de autorização. A gente criou um token service que traduz esse cabeçalho de autorização do JWT para um objeto, e daí ele obtém o perfil do funcionário, do usuário, se ele é um funcionário ou um cliente. E daí a gente faz aqui uma troca de contexto inspirado no padrão de projeto Strategy para decidir como que a gente quer carregar os requests do banco de dados. Se a gente vai carregar pela lógica de um cliente ou pela lógica de um funcionário. Para facilitar a nossa vida, a gente criou 2 procedures dentro do banco de dados, porque é um select relativamente grande, né, com bastante joins, bastante wheres, então ele ia ficar bem poluído aqui no código, a gente preferiu deixar dentro do banco de dados com uma procedure. E aqui, nessa classe de contexto, ele faz essa verificação do perfil para retornar qual é a pesquisa correta que ele tem que fazer. Com a pesquisa correta, ele pega também o ID do usuário, para saber como filtrar as requisições que ele vai mostrar na tela, e daí ele chama o DAO, usando uma DAO Factory, e com esse DAO, ele chama o método listAll, passando o contexto e o ID do usuário. Aqui eu vou pegar o SQL DAO, que a gente cria a partir da interface genérica DAO, e o request DAO. Ele recebe a query de contexto e o ID, abre lá a conexão seguindo o padrão JDBC, faz a consulta e instancia todos os objetos de request e suas respectivas subclasses, né, como os request status. E o customer, que ele também já faz aqui, o customer e o address, né, que ele já faz aqui todos os joins para facilitar a nossa consulta. E ele vai adicionando, então, numa lista de requests, que é o que ele retorna para a camada service e retorna para o controller, que faz um string para um DTO de request list, para ele mostrar no formatinho que a gente quer mostrar, para ele renderizar aqui no front-end. Por fim, no banco de dados, a gente normalizou o banco de dados, então se a gente for ver aqui, a tabela de user, ela está estendendo para customer e para employee. Então, os dados mais genéricos, eles ficam na tabela de user, então e-mail, senha, o perfil. E daí a gente tem as subtabelas, né, para fazer, então, para saber quando a gente está tratando com o cliente ou com o employee. Todos os dados estão aqui, né, a gente faz a verificação se ele está ativo ou não, usando uma variável booleana. E no requests é a mesma coisa. Se a gente for ver aqui, o request ele é até um pouquinho maior, né, ele faz uma relação de 1 para muitos com a tabela request status, para a gente conseguir manter esse histórico, né, então, em qual status que o request estava, em qual data e qual funcionário que foi responsável, tanto o funcionário responsável quanto o funcionário que enviou, que passou a responsabilidade, para a gente conseguir fazer o tratamento dos redirects. E também ele guarda, então, a chave estrangeira do cliente e da categoria de equipamento, que também foi normalizada. Eu acredito que era isso. Só uma observação. Opa, diga aí. Primeira coisa, já foi mostrado, mas só para citar mesmo explicitamente, a senha lá no banco de dados está criptografada. Pode mostrar aí, Léo, de novo? Você não mostrou, né? E se eu rolar aqui pro lado, ele tá numa criptografia base 64, se eu não me engano.
Depois tem que ver certinho, mas não tem como descriptografar. Então, a senha do José, por exemplo, eu esqueci e não tenho o que fazer. E é E, isso. e é isso. Espero que tenha gostado. Espero que seja gentil na hora de dar nota. E é nóis.